Passei os últimos anos aprendendo a ouvir os gráficos. Você também pode. Eu sou Nelson e você está no meu canal Catching Trends. Hoje na timeline do Twitter, uma parceira me pediu para dar uma olhada em Prio 3, PetroRio. Eu fiz uma análise rápida de PetroRio, mostrei que aqui no diário de Catching Trends ele estava desde novembro acima da EMA 8, e a gente fez uma brincadeira há tempos atrás, quando falávamos de Ibov, enquanto Ibov não perdesse a média exponencial 8 períodos no diário, ele dificilmente deixaria de continuar subindo, que era uma referência para quem estava comprado e com medo de passar prejuízo caso ele caísse de repente. Então, perdendo a média exponencial 8, numa tendência dessa forte, tá? Você marca o fundo do candle que fechou abaixo da média exponencial 8. E se ele for perdido, então você sai da operação. Essa é uma forma tranquila de você não ficar com problema de mão de alface. Okay? Então, Prio 3 está com essa maravilha aqui desde novembro. Tá? Passou por cima da EMA 144. Passou por cima da EMA 144 aqui, num candle amarelo de Catching Trends, veio subindo direto, o tempo inteiro acima da EMA 8. Nesse candle aqui ele abriu abaixo, mas fechou acima e continuou, ou seja, não houve nenhum fechamento abaixo da EMA 8 desde novembro, quando o Prio 3 puxou essa alta maravilhosa. No próprio Twitter que está colocado lá, depois a gente fez análise de Prio 3 com fibro dinâmico, tá? E aqui está naquela passada daquele candle grande, ele chegou na beira do teto de fibro dinâmico, esticou o teto e vem esticando o teto sem nem tocar na 76,4 esse tempo inteiro. 2 meses de alta muito forte, pendurado aqui no teto do fibro dinâmico. Olhando com as médias retificadas, a mesma coisa, assim que ele passou acima da média retificada e ela transformou, ficou em verde, tá? Ele vem subindo direto, sem nem tocá-la também, tá? Veja que aqui os indicadores gritam o tempo inteiro, fique comprado, não há chance, por enquanto, de nenhum sinal de queda de PetroRio 3. Eu fechei, saí, fui jantar, voltei e falei, caramba, esse candle aqui, esse candle negativo de hoje, depois desse candle de ontem, em que ele chegou lá no alto, quase 85, e voltou mais da metade no final do pregão, do meio para o final do pregão. Esse candle de hoje, que abriu em gap de alta e trouxe para baixo, era insuficiente essa análise. Me desculpem todos que me seguem lá no Twitter, era insuficiente essa análise. Estava superficial uma análise de Twitter. Então vamos fazer uma análise um pouco melhor agora. Vamos olhar então Prio 3 descendo o nível para o gráfico de 60 minutos. Tá? Então nós vamos descer Prio 3 para o gráfico de 60 minutos. Vamos trazer primeiro aqui com Catching Trends. Tá? Vamos abrir Catching Trends no gráfico de 60 minutos. Tá? E vamos olhar para o Catching Trends desde o início da subida de Prio 3, olhando o gráfico de 60 minutos. Vocês podem ver que o tempo inteiro acima da EMA 144 de 60 minutos. A vez que chegou mais próximo foi aqui, aí eu vou começar a ampliar para cá para a gente poder ter um acesso melhor no canal no YouTube. Tá? Esse foi o ponto mais próximo que ele chegou da EMA 144. Depois, candle verde, candle branco aqui, candle branco vazado, possibilidade de alta. Ela foi Prio 3 subindo. Candle branco sólido é chance de baixa. Tá? Ele deu uma marcadinha aqui, mas rapidamente retomou, não deixou de ficar verde e voltou para alta. Candle verde direto, fez esse gap, ameaçou cair, caiu um pouquinho, continuou subindo. Nesse ponto aqui, tá, de hoje, do dia de ontem, aliás, do dia 11, no fechamento de ontem, no dia 11 de janeiro de 2021, esse candle branco, sólido, grande, tá, significativo,
ele estava avisando no final do dia de ontem que havia possibilidade de PetroRio fazer algum pullback. Aí foi o que acabou acontecendo, nós estamos aqui fazendo um pullback. Então, pelo candle, pelo gráfico de 60 minutos, nós temos a possibilidade de um pullback de Prio 3. Ele aqui começou no final do dia de hoje a estacionar, tá? Eu acho que se alguém tiver comprado em Prio 3 e estiver preocupado, o ponto negativo vai ser a passagem, a perda da EMA 144. Mas a EMA 144 está com uma distância bem grande, de mais de 10% da posição fechada de Prio 3 hoje. Então, quem estiver preocupado de não deixar muito dinheiro na mesa, tá? A perda desse fundo aqui de hoje pode ser uma possibilidade de saída. Tá? Mas vamos ver outros gráficos. Vamos ver outros gráficos e a gente vai passar agora para olhar a Prio 3 na média retificada, tá? Média retificada e indicadores, tá? Você veja que desde lá do início, Prio 3 esbarrou algumas vezes aqui na média retificada, mas ela continuou verde. Aqui ele fez uma caidinha, ela chegou a ficar vermelha e voltou a virar verde, continuou subindo aqui, andou de lado um tempo bem grande, fez um gap de baixa, aquele que nós já tínhamos visto lá no outro gráfico, sem tocar na EMA 144, transformou de volta a média retificada em verde e ele veio subindo, 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 até que aqui ela foi tocada e ficou flat nesse período. No período de 6 de janeiro até o dia 11 de janeiro. Esse período todo aqui, a média retificada ficou flat. Era um aviso de atenção para os comprados. Tá? A gente teve uma queda aqui no momento. Tá? Os outros indicadores começaram a andar um pouco para baixo também. Nós chegamos aqui nesse stay zone estático, ficar bastante tempo marcando a possibilidade de venda, só que a média retificada segurou esse tempo todo. Segurou esse tempo todo, deu uma puxada aqui no dia 11 até hoje, e ela está em quase R$ 75, R$ 74,99. Esse é o ponto interessante. Se a gente for juntar, por exemplo, o que acabamos de falar lá com o gráfico de Catching Trends, a possibilidade de venda, botar um stop de saída abaixo do piso de hoje, da mínima de hoje, ela está muito próxima do 75. Então, corrigindo aquela avaliação, a gente pode trazer qualquer coisa aqui para baixo. Vamos esperar que ele faça um candle, feche um candle de 60 minutos abaixo da média retificada, tá? E depois, então, se esse candle for perdido, é uma possibilidade de saída. Tá? Nós já temos alguns indicadores aqui marcando uma posição de possível venda, tá? Então a gente pode ficar bastante conectado aqui de que isso tem que ser olhado com algum carinho. Afinal de contas, como eu falo muitas vezes, o gráfico de 60 minutos não é o gráfico que vai fazer a mudança de reversão. Mas qualquer mudança de reversão, antes de acontecer, vai passar pelo de 60 minutos. É que muitas vezes os 60 minutos faz variações que não se transformam em reversão. São variações dentro do seu tempo gráfico, que é menor, mas não vão influenciar os tempos gráficos maiores, como o diário e o semanal. Vamos, por último, aqui ver o Prio 3 no fibro dinâmico. Fibro dinâmico também, desde o momento aqui embaixo, que vocês não estão vendo porque eu estou na frente, vou tirar, vou sair da frente, pronto. Desde esse momento aqui, que ele avançou em cima do teto, lá em novembro, ele vem se mantendo na região quente, na hot zone da green zone. Então, a área verde na região quente tem sido a constante. Esse gap de abertura aqui, que só fez candle de subida, voltou a se pendurar no teto e vem esticando o teto até essa última puxada. Vocês podem reparar que aqui, e vamos ampliar para poder facilitar. Não sei se eu estava com o cursor lá, será que eu estava? Bom, vamos ampliar nessa última passada aqui de Prio 3 pelo teto. Se a gente puxar, por exemplo, vamos ver se esse teto aqui embaixo, mais ou menos no mesmo ponto que está,
Se a gente pegar, por exemplo, aqui essa marcação e trazer para cá, a puxada que ele deu foi maior do que 127,2. Tá? Uma puxada bem forte que ele deu aqui, até por conta do grande espaçamento entre o 0 e o 100%. Tá? Então a gente tem uma puxada aqui grande, tá? E já fechamos abaixo do 76,4. Tá? Qual seria o ponto crítico aqui? O ponto crítico de Prio 3 era a perda da linha branca. Vamos colocar a média 144, para a gente ver como ela fica. Olha lá, a média 144 começou a chegar perto da linha branca e é o tempo delas se juntarem para que Prio 3 chegue até aqui. E se isso estiver acontecendo, a gente vai ter realmente um ponto de um suporte gigantesco para empurrar Prio 3 para cima. Quem tem coragem de esperar até ali, né? Às vezes a pessoa não tem, já aqui está em 76, 75 reais. A, a linha branca está em 70, entende? É menos de 10%, mas é 10% é significativo pelo volume. Se você tiver um volume aplicado em Prio 3 grande, vai ser um valor significativo. Então, eu acho que Prio 3 só passa disso aqui se Ibov, de uma forma geral, cair. A maioria das ações da Bolsa, ela acompanha o movimento de Ibov, tá? Ou mais devagar ou mais rápido, entende? Mas quando a gente tem o Ibov subindo, não adianta você procurar a venda, porque não vai funcionar legal. E o contrário acontece. Quando o Ibov está caindo, não adianta procurar compra, porque vai ser difícil achar algum momento de compra interessante com a bolsa caindo. Então eu acho que Prio 3 tem um suporte grande aqui em 69, tá? Se a gente olhar 67, 68 é a média 144 aqui. Se a gente for, por exemplo, lá no Catching Trends, a gente vai ver que a gente deixou ela aqui abaixo de 75, mas o ponto mais crítico que tem continua sendo a EMA 144. Em qualquer um dos três setups que a gente está trabalhando, tá? O ponto mais crítico de ser perdido para que Prio 3 comece a pensar em perder a tendência é aqui nesses 68, 69 reais. Tá? Se a gente jogar Prio 3 lá no gráfico de 1 hora, vamos voltar no gráfico de 1 hora, que estava no Twitter. Prio 3 no gráfico de 1 hora, esse ponto aqui, ó, por volta de 67 a 68, é o ponto de 76,4. É o primeiro ponto crítico que o Prio 3 pode dizer, olha, comecei a ficar em dúvida se quero continuar subindo ou não. Então esse ponto está até casando o gráfico diário, tá, com o gráfico de 60 minutos que a gente acabou de ver dos dois setups de Prio 3. Tá? Então, gente, melhorou um pouco, estava muito aberta aquela avaliação diária, a preocupação de quem está comprado depois desses 2 dias de gráficos de candles não muito bonitos em Prio 3, ontem uma subida e depois voltou um bom pedaço, sinal de que os vendidos entraram forte, baixaram o preço bastante, não queriam que aquele preço fosse o preço de Prio 3. Hoje tivemos um candle que mesmo abrindo gap de alta, fechou forte para baixo. Então uma análise mais detalhada no gráfico de 60 minutos precisava ser feita. Então, Cecília, muito obrigado por você ter feito o desafio lá do Prio 3. Está aqui agora um estudo um pouco mais detalhado. De qualquer maneira, vale tudo que foi feito lá, todo estudo que foi feito, a análise que foi feita, o exercício que foi feito para o gráfico diário, ele continua valendo. Tá? A gráfico de 60 minutos não muda a tendência, mas se alguém estiver preocupado com a distância que Prio 3 está no gráfico diário da média de 144, pode esperar até chegar lá. Ou realiza agora e se voltar lá e der sinal de compra de volta, então volte a entrar na operação. Ok? Eu agradeço você que está aqui me assistindo. Desejo a vocês todos sucesso. Um abraço.